Tenha excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. A Unimed Campos está comemorando 33 anos de excelência em serviços de assistência médica. Desde a sua fundação, toda a nossa equipe se dedica com paixão a cuidar da saúde e bem-estar da nossa região, sempre com compromisso, respeito e qualidade. Celebramos e agradecemos a confiança e parceria de todos os médicos cooperados, colaboradores e beneficiários. Unimed Campos. Pode contar. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma do canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Ô, vó, você ficou sabendo que a senhora tá falada? Eu? E não foi só você, não. Foi meus pais, eu... Que fofoca é essa? Me conta isso direito. Calma, vó, é coisa boa. A Alerj tava debatendo como melhorar as nossas vidas. Só no ano passado, a Alerj aprovou mais de 300 leis sobre segurança, saúde e outros temas importantes que interessam a todos. A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Saiba tudo em alerj.rj.gov.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. 7h05. Um bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Começamos agora, nesta sexta-feira, o programa Folha no Ar, encerrando a semana. O oferecimento é de Laboratório Plínio Bacelar, Vacinas Plínio Bacelar, Clínica Proteus e ainda Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Na mesa conosco, aqui na bancada conosco hoje, a presença do jornalista Aloysio Abreu Barbosa, do Edmundo Siqueira e o nosso convidado, o pré-candidato à Prefeitura de São João da Barra, que é administrador público, Danilo Barreto. Antes da gente começar o papo, eu só alertar ao Danilo, você sabe muito bem, você conhece muito bem o que pode ser falado ou não na pré-candidatura. Então tá ótimo, vamos em frente. Eu passo a bola para Aloysio. Aloysio, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto.
Bom dia, Danilo, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Bom dia, Edmundo. Bom dia aí, a equipe do Danilo. Prazer. O Serginho eu já conhecia. Vocês, prazer em conhecê-los. Danilo, você na última eleição, você concorreu ao vereador, foi pelo Patriota, correto? E você foi... aqui em Campos a gente fala muito da pedra. Sim. E que é diferente da pedra lá, em São João da Barra. A pedra de São João da Barra é a sede do município, né? Você foi o mais votado na sede, na pedra, né? No entanto, não se elegeu por questão de coeficiente eleitoral, né? O que sempre torna a eleição legislativa complexa. Você era considerado, quando ainda os que se sondavam como pré-candidatos a prefeito de oposição eram o deputado Bruno Dauari, estadual, hoje licenciado para ocupar a Secretaria de Habitação do governo Cláudio Castro, e o vereador Elísio. Você era sondado até o final do ano passado, um pouco antes disso, como pré-candidato a vereador. E mesmo na situação, pelo menos em off, se falava que você era que a sua pré-candidatura a vereador era muito promissora, né? Por que trocar uma coisa, como se diz no popular, o certo pelo incerto? Bom dia. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, do pessoal que está nos acompanhando em São João da Barra. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Edmundo, Aloísio, a equipe aqui que está aqui. Qual é o seu nome, irmão? Bom dia ao Beto também, né? Beto está aqui na ativa desde cedo, aqui já trouxe cafezinho, água pra gente. Segunda linha na Beto carne assada. Tá doido, Beto é fera. Então, Aloísio, para a gente começar a responder essa pergunta, eu preciso falar um pouquinho de propósito, né? Porque, como você acompanhou, né? A gente pode falar de propostas, né? Propósito pessoal, de vida. Sim, pois não. Porque quando acabou a eleição de 2020, fiquei fora do pleito não, da Câmara, né? E eu recebi um convite para escrever o plano de desenvolvimento de uma cidade no sul, a cidade de Brusque, uma cidade que está muito à frente das cidades aqui da região. Fui para lá, aprendi muito, evolui muito enquanto profissional, enquanto pessoa, e tomei uma decisão muito, muito importante na minha vida, que foi voltar para fazer parte do pleito de 2024. Eu tinha isso em mente, que eu estava voltando exatamente por isso. E todas as questões políticas que aconteceram nos últimos meses, né, a desistência, primeiro o falecimento do nosso amigo Franks, né, que deixou a oposição um pouco... acabou desconstruindo aquele movimento que a gente estava fazendo no ano passado, né, a desistência da candidatura a prefeito do nosso amigo Elísio Motos, desceu, veio para vereador novamente, né, pré-candidato a vereador, e depois tomou a decisão de caminhar com o grupo da prefeita. E eu estava me vendo novamente em 2020. Em 2020 a gente passou por um processo bem pesado, para quem acompanhou de perto, né, Serginho? Serginho está aqui, não me deixa mentir. Aquelas trocas de vereadores, um vai para uma nominata, o outro vai para outra, né, e as coisas que fogem do nosso controle. Em 2020 a gente vivenciou isso lá com o Podemos, o Patriota. Eu tive que trocar de partido no último dia de filiação e eu não queria passar por isso novamente. Por quê? Por que você teve que trocar no último dia de filiação? Porque a gente tinha um acordo no Podemos em 2020 de só colocar vereadores que estavam vindo pela primeira vez. A gente queria promover renovação na Câmara de São João da Barra. Lá em 2020 a gente já entendia que a Câmara de São João da Barra precisava de renovação, né? E quando todo esse processo começou a ficar confuso novamente, a gente estava prevendo uma repetição daquele evento de 2020, em 2024, perto da data de filiação, que são 6 meses antes do pleito, né? Que dava ali 6 de abril. E para não ficar refém dessas movimentações que fogem ao nosso controle, eu não vou entrar em detalhes porque eu acabo comprometendo outros colegas da política, mas eu posso falar por mim, né, e pelo que eu acredito. A gente, para promover renovação em São João da Barra, a gente decidiu jogar para cima e montar um grupo que vai promover renovação em São João da Barra, uma nominata que vai dar condição do São Joanense de ver pessoas novas atuando na Câmara no próximo ano. Nominata é o assunto do... A gente vai discutir isso no terceiro bloco, né? Deixamos só para nominata. Agora,
Eu só queria registrar, Marco, que eu acho importante, e para o ouvinte, para o telespectador, antes de passar a bola para o Edmundo, porque democracia tem uma coisa muito parecida com o jornalismo, só se faz com contraditório. E toda história tem no mínimo 2 lados. Pode ter mais, pode ter 5, 6, 7, mas 2 tem que ter. A prefeita Carla Capucci foi convidada para essa bancada, porque antes das convenções, a legislação não te impõe nada, mas a ética te impõe. Se você ouve um, tem que ouvir o outro, né? Depois das convenções, não. Aí é obrigado, a legislação impõe, o judiciário impõe. A gente chegou a marcar, ia ser sexta-feira passada, estava marcado, agendado já 1 mês e meio antes, só que a prefeita, grávida, ela deu à luz agora, nessa semana, e nesse período final de gestação ela não pôde participar. Então é bom ficar bem registrado. Aliás, eu devia ter lembrado de registrar isso no início. E vou lembrar isso no início de cada bloco. Né? Acho necessário. É importante, só para complementar a história que eu estava contando aqui, o Aloysio, eu corri o risco de ou ter que me inserir no governo ou ter que desistir de tudo que eu estou construindo ao longo desses anos. Então, para não desistir, para não fazer parte de um governo que eu não acredito, eu decidi jogar para cima e ocupar o espaço que estava vazio, e a cidade precisa. A cidade está precisando. A gente vai ver aqui ao longo do programa com alguns dados, com alguns fatos que estão acontecendo na cidade, que muitos não sabem, né? Mas a gente que está acompanhando, a gente não aceita, e eu, naturalmente, não vou fazer parte de um governo que está puxando nossa cidade para trás, como a gente entende, né? Bom dia, Marco, bom dia, Beto, bom dia, Luiz, bom dia, convidado aí, Danilo, bom dia, pessoal presente aí da equipe, bom dia quem nos ouve, quem nos acompanha. Danilo, você se colocou após como você falou, do Elísio, né? A desistência dele até foi para o grupo da prefeita. E a Luiz vai falar um pouco de pesquisa depois, mas a pesquisa mostra um favoritismo amplo da Carla Capucci, né? E possivelmente, se você não entrasse, teria uma situação de candidatura única, né? Um grupo só se colocando. 2 perguntas. Primeiro, foi o grupo de oposição que você participa, foi uma colocação de exigência, né, para você ter alguém, né, como contraponto, e como é que foi essa escolha sua do Novo? Me parece que o Novo tem colocado agora nessa eleição algumas candidaturas para fazer, não é para fazer exatamente ocupar espaços eletivos, né, assim, de conclusão de eleição, mas ocupar espaços no debate público, né? O Novo me parece estar com essa estrutura de colocar pessoas ali para debater e para colocar o Novo enquanto ideia, né, central do Novo no debate público. Como é que foi essa escolha sua para o partido? A escolha do Partido Novo foi exatamente por questões de segurança partidária. A gente sabe como é que funciona o jogo partidário no Brasil, como é que funciona o sistema político, e no atual cenário não existe outro partido que nos ofereça a segurança que o Novo oferece, né? Para a gente continuar com a candidatura até o fim, para não ter o diretório derrubado, como a gente sabe que acontece, né, em muitas cidades do Brasil. São João da Barra viveu isso em 2020, né, quando o diretório do PSDB, que tinha um candidato a prefeito, foi derrubado por cima, né, que a gente costuma dizer. Não vou entrar em detalhes aqui para não comprometer ninguém, mas a gente sabe como é que funciona. E o Novo, além de ser um partido que permaneceu firme, com posicionamento firme de oposição ao atual governo no cenário federal, é um partido sério. Para vocês terem uma noção, para o ouvinte de casa que não conhece o partido, a gente teve que fazer um processo seletivo. Não só eu enquanto candidato a prefeito, mas todos os candidatos a vereadores passam por uma avaliação antes de se colocarem como pré-candidatos, né? Antes de se pensar na possibilidade de se candidatar, existe um processo seletivo para saber do passado da pessoa, saber sobre o que ela pensa, o que ela acredita politicamente falando. Então, a escolha do Novo foi uma escolha foi um casamento já, porque assim, a campanha minha de 2020 tem a característica do Novo já, né? Apesar de eu estar no Patriota, no Novo não tinha carcaça para ser estruturado em São João da Barra, né? Hoje o partido abriu muito a mente, está com uma outra visão,
né, quer participar do debate público, como você falou, e foi um casamento, né? Eu já tinha contato com o pessoal do Novo por conta do Renova BR, a escola de política que eu me formei, e o pessoal só estava aguardando o contato. A segurança você fala porque o partido é horizontal, assim, ele tem uma estrutura que decide aqui, não precisa passar pela estrutura de cima. Digamos que é um partido sério, né? Não tem nenhum tipo de conversa com lideranças de outros partidos, né? E não havia possibilidade de eu perder o diretório. Essa é uma preocupação que todo candidato tem que ter. Não adianta você ter uma casa e a casa ser vulnerável, né? Colocar o partido assim para coligar com outros partidos. Perdeu o diretório. Depois que você monta o diretório, você se filiou, né, até 6 de abril. O diretório foi organizado até aquela data. Depois da data de filiação, você está naquele partido, você não tem como mais trocar. Você tem 6 meses aí fixados naquele partido até a eleição. Você não pode mais trocar. E o problema de muitos partidos brasileiros é que depois dessa data de filiação, existem lideranças que vão no Rio de Janeiro, conversam com o diretório regional, que a gente chama de diretório estadual, e retiram o partido do município, né, sem comunicar ao diretório antigo. Ou seja, poderia tirar minha candidatura, minha pré-candidatura, no caso, né, exatamente pela questão da segurança partidária. O Novo não tem esse tipo de problema. Quando a gente faz o processo seletivo, a gente passa pela avaliação da regional, passa por uma avaliação da nacional, e ali você está firmando um compromisso com o partido e o partido firmando um compromisso com você. Então, nenhum tipo de conversa de lideranças políticas de outros partidos vai influenciar na sua decisão de ser candidato ou não na convenção. O que se costuma dizer é que o Novo e o PSOL são os partidos que funcionam como a gente imagina que o partido deveria funcionar. Exatamente. Né? O Novo à direita, o PSOL à esquerda. Independente da sua bandeira ideológica, sim. O partido funciona, um pré-candidato no PSOL ou no Novo tem uma segurança que você não tem em nenhum outro partido. Você não vai ser derrubado por cima, né? Nem pela estadual e nem pela federal. Mas, Danilo, vamos voltar, como diria Capi, vamos voltar ao nosso canavial. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui no grupo da jornalista Silvana Venâncio, querida colega da FAFIC, curso de comunicação, deve estar nos ouvindo lá de Bom Jesus de Itabapoana, onde ela reside. Quais são os desafios de vir como único pré-candidato de oposição para a Prefeitura de São João da Barra? Os desafios são enormes, né? Porque a gente está num município, né, que é extremamente dependente dos serviços da Prefeitura, né? As pessoas dependem muito dos serviços, até para trabalhar. Né? Não é só do serviço prestado pela Prefeitura, mas da Prefeitura enquanto empregadora, né? E isso dificulta muito, porque assim, as pessoas sabem que eu estou falando a verdade, concordam com tudo que eu estou falando, mas elas não podem levantar minha bandeira, não podem expressar sua opinião nas redes sociais, exatamente porque elas estão presas, né? Eu costumo dizer que São João da Barra está vivendo uma ditadura por diversos fatores, né? Eu denunciei recentemente que a Prefeitura estava apagando os comentários dos cidadãos. E não eram comentários com calúnia, com difamação, não. Eram comentários de cidadãos cobrando serviços públicos, né? Cidadãos que pagam seus impostos e que têm o direito de cobrar pelos serviços da Prefeitura, estavam tendo seu direito, sua liberdade de expressão impedida pela equipe da Prefeitura no Instagram da Prefeitura. Eu falei e mostrei que de fato estava acontecendo. Então, para vocês terem uma noção de como está o clima em São João da Barra, né? Aí, daqui a pouco a gente vai falar da pesquisa, mas o favoritismo de Carla, hoje, na pesquisa, se dá muito em função desse ambiente de ditadura que se criou na cidade. E eu falo com muita propriedade disso porque eu tenho como provar. As pessoas estão com medo de falar o que elas pensam, estão com medo de fazer as cobranças. Às vezes a pessoa está passando por uma situação delicada, né, no seu dia a dia. Às vezes ela vai na UPA procurar por atendimento, ela passa por uma situação delicada e ela me manda mensagem porque ela não pode falar enquanto cidadão. Ela tem que passar pela situação calada porque depende de algum benefício da Prefeitura ou porque depende de ou porque tem algum familiar trabalhando na Prefeitura. Então é uma situação muito delicada, é um ambiente muito difícil de trabalhar, mas eu não vou desistir porque assim, toda vez que eu penso, será que é isso mesmo? Eu lembro das pessoas que me mandam mensagens diariamente
contando absurdos que estão acontecendo na nossa cidade. E ao longo da entrevista eu vou contando alguns para vocês. O São João da Barra, quer dizer, o São João da Barra tem essa ligação pelo Rio Paraíba e com a tradição de veraneio de Campos. Né? Como também, por ser um município maior e mais aquinhoado de recursos, muitos são-joanenses vêm aqui buscar serviços que não encontram da Barra, como saúde, coisas mais complexas, né? A educação agora está melhorando, mas muita gente vinha de lá para estudar aqui, sobretudo classe média, né? Classe média alta. É uma história mínima aí secular, né? Desse convívio, né? Desse convívio de são-joanenses e campistas. E se Campos é polarizado, e desde o tempo de Zezé Rockefeller era polarizado, depois que o garotinho continuou sendo, ou é o garotinho ou anti-garotinho, São João da Barra consegue ser, no meu modesto entender, ainda mais polarizado. A tradição. Sim. É Congo chinês, abelha ou marimbondo. E o que se fala em São João da Barra, e eu estou sempre lá, morei lá 11 anos, em Atafona, eu estou sempre lá, pelo menos final de semana sim, final de semana não. É aquela coisa, você conversa na esquina, você vai ao supermercado São João da Barra, você vai numa açougue Atafona, você ouve, né? Você conversa. Vai caminhar na praia. É que essa eleição, essa polarização, ela que sempre marcou São João da Barra, você não sente isso hoje, que você sempre sentiu, né? Carla Machado você fez no combate com os Dauari. Primeiro aliada, mas depois rompeu e foi para a oposição. Você talvez seja uma tentativa de resgatar um pouco dessa tradição São João da Barra. Onde, e quando e como essa tradição começou a definhar? Se é que, no seu entender, ela enfraqueceu? Na verdade, ela deu um tempo, vamos dizer assim. Porque, assim, a prefeita Carla Capucci, ela caiu de paraquedas no cargo. Né? Antes de ser vice-prefeita, ela trabalhou no governo, mas ela nunca se envolveu politicamente, né? E no meu caso, eu sempre, em 2019, entrei para a vida pública, fui candidato a vereador em 2020 e seria candidato a vereador em 2024 também. Né? Era a minha pretensão. Eu não imaginava que isso tudo fosse acontecer, que eu teria que tomar essa decisão, né, de ocupar esse espaço, né, e de me tornar pré-candidato a prefeito. Né? Mas tanto a prefeita Carla Capucci quanto eu estamos nos inserindo nesse cenário aí agora, né? Tem de 2 anos para cá, né? E ainda que eu não tenha me declarado pré-candidato a prefeito nos últimos meses, né? Isso foi recente, tem de 6 meses para cá, o meu trabalho político já estava bem firme na cidade. Então eu já estava trabalhando desde quando, na verdade, quando eu fui para o Sul, ainda vinha para cá, participei aqui do programa, fazia os vídeos lá em São João da Barra de cobrança, né, entregava uma presença ofício virtual forte, né? Entregando ofício, fazendo solicitações, mesmo sem mandato, né? O pessoal até brinca lá, Danilo era um vereador sem mandato. A gente tinha um grupo lá de voluntários, inclusive o professor Serginho, que está aqui presente, fazia parte, Suane também, o Rodrigo também está aqui. E essa polarização naturalmente está se construindo novamente, né? E é natural que nesse processo se construa. Não que eu tenha a prefeita Carla Capucci como inimiga, né, mas politicamente eu discordo de tudo que tem sido feito na cidade. O trabalho do governo atual é um trabalho sem inspiração, sem planejamento, repetindo tudo que já foi feito na cidade, intensificando obra perto da eleição para manipular o entendimento do eleitor, né? E nada é feito pensando no futuro de São João da Barra. É tudo sem planejamento. Então não dá para a gente encarar isso como algo normal, né? Nem muito menos fazer uma oposição fria, né, moderada, com uma pessoa que está, né, comprometendo o futuro não só da cidade, mas como de todos os cidadãos são-joanenses. Danilo, você falou em ditadura, né? Por causa do seu episódio lá, que você teve esses comentários cerceados, foi isso? Os cidadãos estão... Seu e de outras pessoas. Né? De outras pessoas, E assim, se há alguma exigência da democracia é que haja oposição, né? Autocracias, ditaduras têm governo, mas eles não têm oposição. Né? A oposição é uma exigência da democracia, é preciso ser oposição.
Então, em qualquer lugar, seja em São João da Barra, em Campos, no Brasil, no mundo, né? Mas você falou que cerceação de cercear comentários, né? Pessoas têm medo de falar e tal. Mas o jogo político, como a Luísa comentou aqui, de um tempo para cá, como você também respondeu, arrefeceu, diminuiu a polarização, diminuiu essa disputa, né? de São João da Barra muito característica, né? De dois polos e tal. Você atribui isso, você respondeu a Luísa, você atribui essas questões da vida pública lá, mas também a ausência do grupo do Dauari, né? Já está 3 eleições, salvo engano, sem participação do grupo do Dauari na eleição. Como é que você vê, enquanto agente político, essa ausência? Como é que você vê essa participação dos líderes, né? Do Bruno e do pai, porque o Bruno está com mandato lá na LERJ. Como é que você vê essa não participação, né? do Dauari no jogo? E essa construção de uma política mais única, né? Sem oposição forte. Sim. Então, Edmundo, eu respeito muito o Betinho, respeito muito o Bruno. O Betinho foi a gente anda na rua, a gente ouve até hoje as pessoas falando bem do governo dele, que tinha pouco recurso e foi muito bem organizado, né? Tinha retorno para a cidade, construiu boa parte do que a gente vê hoje em utilização no município, né? Recentemente foi foi devolvido à população, né? Que tinha sido interditado durante o governo Carla, acho que 2017, Serginho? 2017 interditado, né? Inclusive reentregue, né? À população pelo secretário de Obras Alexandre Rosa, que era vice-prefeito quando o espaço foi interditado, de uma obra que foi realizada no governo Betinho, que é o ginásio de esportes, um espaço de extrema importância para o esporte são-joanense, para a construção dos cidadãos que ali na sede vivem, né? E eu respeito muito tanto o Betinho quanto o Bruno. O Bruno está envolvido mais com a política estadual agora, no momento, e é difícil. Eu sei que eu consigo enxergar que é difícil dele estar presente lá em São João da Barra. O Betinho, ele inclusive dando uma entrevista na última semana, ele falou que se ele se envolver na política de novo, ele encontra problema em casa, né? Que a esposa tem bastante resistência nesse sentido, né? E a gente não pode, por essa ausência deles, deixar que a cidade fique à mercê de um governo que, eu repito, está puxando nossa cidade para trás, né? A gente está há 20 anos no poder, os números mostram que o modelo de governo de Carla, que está sendo replicado pela Carla Machado, replicado por Carla Capucci, não foi capaz de desenvolver nosso município. Nós temos hoje problemas básicos na cidade, falta de água encanada em diversos, não chega água na torneira de diversos são-joanenses. Tem são-joanense tomando banho de balde para ir para os shows que estão sendo promovidos, né? E a gente não pode assistir a esse descaso, a esse abandono, calados, porque pessoas que participaram da política no passado não estão participando no momento, né? Como a Luísa sempre bem fala, né, na política não existe espaço vazio, né? A gente tem sempre que estar renovando as pessoas, os atores políticos, e a gente está disposto a assumir esse espaço. Espaço vazio é espaço ocupado, né? Exatamente. Tem muita gente que teria menos problema na própria relação relação pessoal, se fosse atento a essa premissa que é humana, né? Sim. Mas, Danilo, essa tradição de oposição de São João da Barra, que sempre existiu, ela você falou, o Franks era, sem sombra de dúvida, muito ativo, vereador, muito leal aos Dauari, lealdade, né, a se destacar, sempre muito combativo. Infelizmente, né, ele fez sua passagem física, é o destino de todos nós, né, infelizmente, não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas Betinho também falou nessa mesma entrevista, que você está se referindo, que ele deu a Arnaldo Neto, que se tivesse Dauari no páreo, a história seria outra. Você deve ter visto também, né? Sim. Você concorda com ele? Talvez se tivesse o Dauari na situação atual, né, que já não mora mais em São João da Barra, eu acho que não teria tanto... de Bruno. Tanto o Bruno quanto o pai, né? Assim, eu respeito muito a história dos dois, mas pela ausência deles na cidade, eu acho que não tem mais essa capilaridade como tinham antes, né? Respeito muito. Ontem mesmo o Bruno estava lá na inauguração, né, mas estava elogiando a Carla. Então tem algumas coisas que não fazem sentido,
para mim, enquanto político, né? Presente na cidade, vendo o que a cidade está passando, rodando, conversando com as pessoas. Não faz sentido uma prefeita que não deixou a cidade se desenvolver ser elogiada. Para mim não faz sentido. Mas eu respeito a opinião dele. Democracia é isso, né? Mas você, a afirmação do Betinho, você acha que se ele ou Bruno estivesse no páreo, quer dizer, você seria, vou mudar a pergunta, você seria pré-candidato se Bruno ou Betinho estivesse no páreo? É uma questão a ser estudada, né? Porque assim, minha decisão foi exatamente pela falta de segurança num grupo de oposição que não se demonstrava como oposição, né? Eu costumo sempre citar a votação do orçamento do ano passado, que colocou uma porcentagem de realocação do orçamento, falando de forma simples aqui para o ouvinte, numa porcentagem absurda, né? Um orçamento que já é alto por si só, né? Pelas movimentações portuárias, pelos royalties que São João da Barra recebe, e uma liberdade para a prefeita governar durante um ano que não faz sentido. A Câmara entregou a chave da cidade na mão da prefeita e abriu mão do seu poder de fiscalização, do seu poder legislativo, exatamente por essa porcentagem alta. E toda a Câmara, apesar de terem, na época, dois vereadores de oposição, que eram o Elísio e o Analiel, eles votaram a favor de um orçamento absurdo. E eu bati de frente, eu apresentei a emenda, não deixaram minha emenda passar, enquanto cidadão. Mas eu fiz minha parte, né? E mostrei para a população o que estava acontecendo. A gente estava falando de uma liberdade de quase 400 milhões para fazer o que ela quiser, né? E eu tentei reduzir isso para 10%, que parece pouco, mas na verdade a gente está falando de quase 80 milhões, né? De cerca de 80 milhões, um pouquinho mais. Então, é muito delicado a gente falar dessa questão de espaço vazio, né? De ocupação de novos atores, né? Principalmente dessa questão de se ele estivesse participando lá em São João da Barra, eu acho que a história teria sido até um pouco diferente, mas a oposição... Ele quem? Ele Betinho ou ele... a família Dauari. Qualquer um dos dois. Exato, a família Dauari. Como eles não estavam participando, a oposição não estava firme, né? E precisava de alguém para puxar essa firmeza de oposição. Cacá é esse nome, né? Cacá é preposto do Dauari. Sim, também. Até, ele tem uma boa relação com a família até hoje, só que o Cacá hoje está caminhando com a prefeita também, né? Franks também, né? Franks, eu estou muito tempo como preposto da família Dauari. Sim, né? sim, também. Mas então, são 7h34. A gente daqui a pouco vai ter que fazer a passagem, temos 2 blocos, mas eu vou fazer a última pergunta, eu não sei que Edmundo e Marco quero fazer outra. Só vou, antes de fazer a pergunta, ler aqui, tem umas manifestações aqui no streaming. Sim. Patrício Borges, bom dia. Dona Sebastiana Gonçalves, São Joanense. Mãe do nosso querido colega Rodrigo Gonçalves, está sempre presente aqui. Bom dia a todos. E tem aqui um atafonense de data recente, que é carioca, mas é atafonense de data recente, que é o Hamilton Garcia, né? Coloca aqui 2 comentários. Primeiro, cientista político, professor da UENF. Foi meu professor, inclusive. Foi? Foi, em 2013. Ele ocupado, então. Exatamente. Lá, né? Hoje faço doutorado, mas ele foi meu professor. Eu cheguei na UENF, o primeiro dia de aula foi com o Hamilton. Ele fala isso daqui. A ditadura da boquinha empoderada pelas rendas petrolíferas, uma realidade que leva a atrasos. Parece estar falando do atual governo. Parece. E fala sobre você aqui. Danilo é uma luz em meio ao vácuo de formação humana para enfrentar os enormes desafios da região, um autêntico produto de nosso esforço na UENF, de qualificar a região com novos quadros academicamente formados, no caso dele, em administração pública, que é o calcanhar de Aquiles das gestões municipais e estaduais do Brasil. E faz uma pergunta. Eu perguntaria ao Danilo, que diagnóstico você faz da relativa incapacidade municipal de produzir políticas habitacionais, de recursos humanos, de saúde, educação, segurança, postura pública e empreendedorismo, desculpem, entre outros, para aproveitar a expansão do Porto do Açu? Excelente pergunta. Só com cuidado, porque a gente não pode falar em projeto. Fique tranquilo. Excelente pergunta, professor. E queria até contar uma história engraçada, porque eu entrei na UENF muito novo, né? Eu entrei na UENF com 17 anos. Minha mãe que assinou meu papel lá, porque eu não podia assinar, menor de idade ainda.
E interessante que o Hamilton ele sempre foi muito firme, né? E a firmeza dele na sala de aula me ajudou a ter disciplina para enfrentar todo o desafio da universidade, né? A UENF a gente costuma dizer que a gente tem que ser autodidata e o fato dela obrigar a gente a ser autodidata, né? A gente evolui muito. E isso aconteceu muito em função da disciplina passada pelo professor Hamilton. Então, queria agradecer aqui publicamente ao professor. Nunca tive a oportunidade de falar isso, né? Mas é sempre bom a gente dar honra, né, a quem fez parte da nossa vida, da nossa construção. E o professor Hamilton, sem dúvidas... Só uma parte. Hamilton me convidou para um grupo lá de estudos, né, de pessoas que estão pensando na região. Eu aceitei com muito grado, mas, rapaz, o volume de informação e de capacidade intelectual do grupo e dele, né? É puxado. Preciso ter um tempo dedicado a isso com bastante. Olhou para o lado e perdeu o raciocínio, né? É isso que você falou, legal, um versículo bíblico, né? Honrarei aqueles que me honram. 1 Samuel 2:30. Exatamente. Respondendo a questão do professor, é uma questão muito interessante, porque assim, o problema de São João da Barra, né, a base dos problemas que a gente encontra na gestão da Prefeitura de São João da Barra hoje estão no fato de terem pessoas não competentes, não capazes, ocupando cargos importantes, né? E isso acontece em todas as secretarias. Indicações políticas, para ser mais claro. Pessoas que não têm capacidade técnica assumindo cargos importantíssimos que precisariam de pessoas com bagagem, não digo nem currículo não, mas se tivesse experiência já resolvia o problema. E aí, quando você tem pessoas que não têm capacidade técnica, a política pública que é produzida não tem efeito sobre os problemas sociais. Na administração pública a gente aprende que o problema social, na verdade a política pública ela está para o problema social como os remédios estão para uma doença. Se você está com dor de cabeça, você tem que tomar um remédio para dor de cabeça, você não pode tomar um remédio para dor no estômago, né? E o que está acontecendo no São João da Barra é exatamente, eles estão remediando os problemas sociais de forma incorreta. Eu vou dar um exemplo aqui que todo são joanense vai se identificar na hora, né? Porque diariamente a gente vê o problema na rua. A quantidade de animais nas ruas de São João da Barra é o maior exemplo da incompetência do atual governo, né? Porque fez lá um centro de... chama Secop, né? Centro de Controle Populacional, né? E o objetivo do Secop é fazer castração em cães e gatos. Só que o problema está na quantidade de animais nas ruas, né? E a castração está sendo direcionada aos animais dos particulares, das pessoas, né? Do seu João, o seu João vai lá, leva o gato que está vivendo dentro da casa dele para castrar. E os animais nas ruas continuam. Ou seja, a gente tem um sério problema social, problema de saúde pública, muitos animais nas ruas. Na mídia, ela vende que ela está resolvendo o problema, mas a política pública não resolve o problema principal, que são os animais nas ruas. Então esse é só um exemplo, né, das diversas áreas que o professor citou. Eu posso dar um outro exemplo aqui, né, de maneira alguma atacando o pessoal, mas a gente tem diversos problemas na educação de São João da Barra. A gente tem escolas que as professoras, as diretoras estão pedindo aos pais para que os pais levem garrafinha d'água para os alunos, porque a água da escola não tem qualidade. A gente está falando de localidades que não tem uma água com uma qualidade para ser utilizada, né? E a gente está falando de escolas com bebedouros, e você já pode imaginar como é que sai a água no bebedouro, por mais que passe por aquele processo ali, né, de filtração, mas não chega da forma que deveria chegar. Então, esse é um caso. A gente tem escolas que os professores fazem vaquinhas para comprar folha, escolas alugando impressora, a gente tem professoras comprando material didático porque não chega, merendeiras me ligando, dizendo que fizeram vaquinha para comprar óleo, dizendo que fizeram vaquinha para comprar tempero para fazer a merenda, porque senão não ia acontecer. A gente tem escolas, né, que acabaram de ser entregues, a obras entregues recentemente, com os vidros quebrando, né? Recentemente eu denunciei o vidro da escola do Dofec que partiu e o vidro feriu o olho de uma adolescente, podia ter cegado a menina, graças a Deus não aconteceu nada, mas podia ter acontecido algo pior, né? E a gente, ao mesmo tempo, a gente enxerga a prefeita, né, nomeando pessoas que não têm capacidade técnica, né? Ela foi na oposição, amarrou toda a oposição da cidade, dando cargos e inserindo pessoas em cargos que não são técnicos. Eu vou dar um exemplo. Existe um rapaz de São João da Barra que estava atuando politicamente na oposição
né? Ele trabalhava como segurança de um banco na cidade, não tem formação acadêmica na área da educação e foi colocado para ser diretor da educação do município. E aí você vai olhar o IDEB de São João da Barra, mesmo com muitos recursos, a nossa nota do IDEB é uma vergonha. Nós estamos entre os últimos do estado, né? O ensino, os professores, a gente tem ótimos professores, tem ótimos quadros trabalhando, pessoas que amam a educação, mas que também não são valorizados. A incompetência, ela está em todos os setores. Posso dar exemplos aqui, por exemplo, aqui do transporte, né? A gente veio conversando, o transporte que parece para a população ser gratuito, não é gratuito, né? Ele só é sem tarifa, mas ele custa mais de 10 milhões por ano. Os vermelhinhos, para quem não sabe, custam mais de 10 milhões por ano. E o governo vende uma imagem que o transporte de São João da Barra está tudo ok, mas não está. Existem diversos fatores que a gente precisa resolver e só se resolve com equipe técnica. O nosso secretário de transporte era pastor. Não tinha formação, não sabia o que estava fazendo. E aí, quando você não sabe o que você está fazendo, você coloca uma linha baseado no seu achismo, baseado no que você acha, você não faz estudo de demanda, você não liga o transporte aos setores produtivos da cidade, às indústrias, aos comércios, e aí fica uma bagunça. De que adianta ter passagem a tarifa zero, não cobrar nada a ninguém, se as pessoas se a gente tem casos de pessoas levando 3 horas dentro do ônibus, do Açu a São João da Barra. Todo mundo tem 24 horas no dia, mas a gente tem que falar de igualdade quando todo mundo tem a mesma possibilidade de ir e vir, né? E se eu acordo e estou no centro de São João da Barra, e se tem outra pessoa que precisa acordar 3 horas antes para estar no mesmo lugar que eu, a gente não está falando de uma sociedade igual, né? Os problemas do transporte público, eles vão além dessa questão do tempo de itinerário. A gente teria que criar terminais, né? Eu acho que a cidade merece terminais para resolver essa situação dessa linha demorada. O transporte público da cidade não conversa com o Porto do Açu. Diversos são-joanenses perderam serviço no Porto porque eles não tinham transporte no horário devido, de madrugada ali, de 4h30 às 5h30, para chegar a Cajueiro, de São João da Barra a Cajueiro. E quem não tem carro, infelizmente, fica sem ter a possibilidade de facilitar a logística das empresas. Então, a mobilidade urbana, ela não é pensada da forma que ela tem que ser pensada, né? A gente tem problemas de infraestrutura nas ruas. Estou recebendo vídeo toda semana de ônibus imundo, as pessoas sentando nos bancos, os bancos imundos, porque tem diversas ruas para o 5º distrito que estão abandonadas, as estradas vicinais lá abandonadas, e o ônibus acaba sujando mesmo, porque o ônibus não tem ar-condicionado. É um valor absurdo, mas o ônibus não tem ar-condicionado. O ônibus sem a qualidade que deveria ser, sem acessibilidade, muitos deles sem acessibilidade. Eu estou listando aqui diversos problemas no transporte público. E vou além. Eles estão preocupados o tempo inteiro com a eleição, em dizer que estão fazendo, contrataram mais ônibus. Só ônibus velho adesivado. Não se preocupam com a população. A pessoa sai de casa, vai para o ponto de ônibus, não existe ponto de ônibus, né? Você fica ali na esquina esperando, você não tem uma guarita para te abrigar da chuva, você não tem uma guarita para te abrigar do sol. E o que mais se vê é a pessoa disputando sombra de poste. Isso é duro de ver, cara. Uma cidade com o recurso que tem. No último ano a gente recebeu 884, só me confirma para mim, 884 milhões. Eu estou aqui com o levantamento aqui na mão, mas dá para acreditar que numa cidade de 884 milhões, que recebeu em 2023, isso mesmo, 884, a gente não tem uma guarita de ônibus. As últimas que foram construídas tem guarita da época de Betim, tem guarita da época de Neco, e tem duas gaiolas, que a gente brinca que é a gaiola é o galinheiro, né? Que parece mais um galinheiro, aquele ponto de ônibus que a Carla fez. Um valor absurdo, inclusive. Todo mundo critica esse valor. A gente não tem preocupação com a mobilidade. E vou além. Como ele não tem essa preocupação, ele enxerga que transporte é só botar ônibus gratuito, ônibus sem tarifa. Ele que é um pastor? O ex-secretário, que foi o que definiu todo o processo licitatório. Porque a gente passou por um processo licitatório, mas... falando de quem? Do secretário. Quem é? Que é? É o Rodrigo Machado. E vai ser pré-candidato a vereador. Como ele não tem esse conhecimento sobre mobilidade urbana, ele enxerga que transporte é só jogar um ônibus sem tarifa, que tá tudo certo. Mas, é um conjunto, gente. É um conjunto.
E aí o que pensar de um secretário que organiza o transporte, né, que dá a tarifa zero para os vermelhinhos, né, para uma empresa, ele está pagando uma empresa para fazer esse transporte e deixando de lado o pessoal do transporte alternativo. As vans estão abandonadas. Se você tem um ônibus passando 0,800, você vai ficar esperando a van para você pagar a tarifa para ir para Tafona, por exemplo, de São João da Barra para Tafona, você vai esperar o ônibus. Aí você imagina o pai de família que sempre trabalhou com transporte alternativo, vendo uma empresa de outro município, né, que não tem nada de errado, mas é uma empresa de fora, recebendo mais de 10 milhões por ano, e o pessoal da cooperativa abandonado, sem nenhuma certeza do que ele vai receber no final do mês. E aí você também, a prefeitura não tem como cobrar o itinerário, não tem como cobrar o horário dele, porque ele não tem segurança nenhuma, ele não recebe subsídio. São questões que acho que respondem, pelo menos de forma... Me alonguei um pouquinho, mas acho que deu para responder um pouquinho do que o professor Hamilton perguntou. O problema de São João da Barra está nas pessoas sem competência, né, sendo colocadas em cargos importantes que elas não deveriam estar lá. Né? Bom, são... Se me permite mais uma, para o intervalo, né? Vamos no intervalo. Tá, depois... Tranquilo, a gente faz na Tá bom, então vamos a um pequeno intervalo. Na volta o Edmundo já indica outra pergunta. E você está acompanhando o Folha no Ar, nesta sexta-feira, dia 5 de julho. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Essa dica é para você que é empresário. É crucial para as empresas investir o seu caixa de forma eficaz. Manter dinheiro parado em contas bancárias com baixa ou nenhuma rentabilidade